Questão 2. Considerando S como sendo o conjunto solução real da equação x vezes o módulo de x menos 2x mais 1 igual a zero, é correto afirmar que... Bom, se você avaliar aqui as alternativas, todas elas diz respeito às soluções, né, da equação acima, né? Então, a ideia aqui dessa questão é você achar as soluções, né? Achar os valores de x que satisfaçam a equação. Bom, quando aparece uma equação modular, você tem que se preocupar com esse módulo de x, obviamente. E aí você tem que observar três casos, né? Quando o x for zero, né? E aí, nesse caso, o módulo de x vai ser zero. Você tem que se preocupar quando o x for positivo. E aí, se o x for positivo, o módulo de x vai ser, né, o próprio x. Né? Quando o cara lá dentro for positivo, o resultado é o próprio x. E quando o x for negativo, e aí o módulo de x, né, não vai ser o x, vai ser o oposto de x. Né? O módulo serve para deixar o número negativo, digamos assim, positivo. Beleza? Bom, perceba de cara que o x não é zero. Né? Se o x for zero aqui, isso aqui não fica uma equação. Né? Então, o x não é zero, então esse caso aqui já está descartado, né? O primeiro caso, não vamos mexer nele. Então, não vamos considerar os outros dois casos. Vamos observar quando o x for maior que zero. O que acontece se o x for maior que zero? Né? Com a equação. E depois vamos observar quando o x for menor que zero. Né? Então, vamos lá aqui para a primeira situação. Se o x for maior que zero, então a equação vai ficar assim, ó, x vezes... Considerando que esse x é maior que zero, esse módulo de x vai ficar o próprio x. Então, menos 2x mais 1 igual a zero. X vezes x dá x ao quadrado. Então, a equação ela vai ficar uma equação do segundo grau. E aí, vamos procurar soluções dessa equação. Né? Pode usar aqui a famosa fórmula de Bhaskara. Primeiro aqui, calculando o delta, vai ficar b ao quadrado, que é o menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que também é 1. Então, vai ficar 4 menos 4, né? Que, então, o delta aqui vai dar 0. E aí, as soluções dessa equação aqui, para o x maior que 0, vai ficar o quê? Usando a fórmula de Bhaskara, vai ficar menos b, então o b é menos 2, então aqui vai ficar 2, mais ou menos 0, né? Que a raiz de 0 é 0, sobre 2a. Então, sobre 2. Então, para qualquer situação, esse x aqui vai dar 1. Então, x igual a 1 é uma solução da equação acima, né? Dessa equação aqui. E aí já descarta aqui a letra A, porque está dizendo que 1 não pertence à solução, mas 1 sim vai pertencer à solução, ok? Agora vamos observar a outra situação, que é quando o x for menor que 0. Se o x é menor que 0, a equação vai ficar assim, ó. X, daqui, desse primeiro x, vezes o módulo de x. Só que o x sendo negativo, o resultado do módulo vai dar o oposto. Então, vai ficar menos x. Menos 2x mais 1 igual a 0. E aí, vamos ficar aqui com a equação menos x ao quadrado, menos 2x mais 1 igual a 0. Se você quiser multiplicar aqui por menos 1, né, fica mais organizadazinha. Então, vai ficar aqui x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a 0. Novamente, usando aqui a fórmula de Bhaskara, né, calculando o delta, vamos encontrar aqui as soluções dessa equação. Então, o delta vai ficar b ao quadrado, que é o 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1. 4, menos com menos aqui vai ficar mais, 4 mais 4, então o delta vai ficar 8. Então, calculando aqui as soluções, vamos ficar com menos b, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de 8 sobre 2a, que é 2 vezes 1. Né? Observe que a raiz de 8 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 2.
que é a mesma coisa que, extraindo aqui a raiz do 4, vai ficar 2 raiz de 2, né? Então, essa raiz de 8 aí, eu vou aqui apagar e vou colocar logo a forma mais simples, né? Que é 2 raiz de 2, né? Bom, esse 2 está dividindo essa parte de cima, então o resultado vai ser a metade da parte de cima, que é menos 1 mais ou menos, né, a raiz de 2. Uma observação que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente considerou aqui no início que o x vai ser negativo, né? O x é negativo, x é menor que zero. E se você observar uma das soluções aqui, que é o menos 1 mais a raiz de 2, esse número aqui, ele não é negativo, ele é maior que zero, né? Então, essa solução com mais, a gente não vai pegar, né? Não vai servir para a nossa consideração aqui, né? Então, a solução, né? Outra solução aí vai ser essa aqui, que está aqui no item C da questão, né? Que é o menos raiz de 2 menos 1, pertence ao conjunto solução. Então, a alternativa correta aqui é letra C.